magnífico reitor do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, Reverendo Mauro Ramalho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta Geral da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, Reverendo Vanderly Lima Carreiro, Digníssimo Presidente do Departamento de Educação, Reverendo Eliasir Souza Xavier, Excelentíssimo Senhor Presidente do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, Reverendo Nilson Ferreira Braga, ilustríssimos pastores, amados colegas, prezados senhores e senhoras. Leiamos em nossas Bíblias Atos, capítulo 6, versículo 4. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, para aqueles que leram atentamente o nosso convite, certamente repararam que este foi o versículo escolhido para lema da nossa turma de formandos. Isso significa que ele, de algum modo, está relacionado conosco e expressa os nossos propósitos. Pensando nisso, e para que este não seja mais um lema entre aqueles muitos que decoramos e recitamos mecanicamente, trouxemo-lo para sobre ele meditar neste dia de tanta significação para nós. Amados, acabamos de terminar nosso período inicial de estudos. Chamo de inicial, pois é bem verdade que para o ministério, para o serviço que Deus nos chamou, nunca podemos parar de estudar, parar de aprender. Ai de nós se pararmos. Mas este foi um período especial. Foram 4 anos, 2 para alguns e alguns mais para outros, em que tivemos nossos mestres nos acompanhando, ensinando e orientando. Sempre podíamos recorrer a eles nos momentos de dificuldade, nos problemas, nas dúvidas. Agora, no entanto, é diferente. Começa o período em que teremos de ir à luta sozinhos. Não no sentido absoluto da palavra, é claro. Sempre poderemos recorrer aos nossos antigos mestres, mas não da mesma maneira. Eles estarão muitas vezes longe, às vezes bem longe, e nunca com aquele tempo reservado para nós, como até aqui. O relacionamento será diferente. Com esta situação em mente, no século XX, voltemos para o texto bíblico e recordemos por um pouco a situação daquela época dos tempos bíblicos, do século I, o contexto em que se insere este texto. Estamos nos primeiros capítulos de Atos. Um grupo de discípulos de Jesus, 12 de novo, já tinham elegido Matias para o lugar de Judas. Todo mundo ainda em Jerusalém, e nem o martírio de Estevão havia ainda acontecido. Aquele martírio que forçaria a igreja a cumprir o ídolo de Jesus, pela Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Estamos, portanto, ainda nos primeiros dias da igreja. Mas o que é que havia acontecido pouco antes? Sintam um paralelo. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, tinha se ausentado. Faziam provavelmente não muitos dias que ocorrera, eu diria, a formatura de 11 alunos. Um foi reprovado, lembram? Do melhor seminário. Qualquer igreja ou denominação já teve. E seminário de um professor só, que além desta peculiaridade tinha outras, este seminário de Jesus. Ele funcionava 24 horas por dia. Não tinha feriados nem dias santos, mas apenas algumas horas de descanso, mesmo assim algumas vezes interrompidas. O mestre sempre acompanhava seus alunos,
a não serem algumas poucas missões de treinamento e teste, só para eles sentirem a coisa. Lembram daquela oportunidade quando eles foram enviados, expulsaram demônios e vieram alegres? Houve um que eles não conseguiram, só para sentirem as dificuldades. As aulas teóricas se misturavam com as práticas. Se aprendia teoria na prática e se praticava a teoria. O seminário era itinerante. Não tinha edifício nem salas de aula. Os discípulos acompanhavam o mestre. Bom, mas o que queremos realçar aqui é que estes 11 tinham terminado o seu curso de seminário e encontravam-se agora na luta. Exatamente como nos irá acontecer daqui a alguns dias, se não é que já começou a acontecer para alguns de nós aqui. Como bons recém-formados chegaram na igreja, na verdade a igreja começou com eles, querendo fazer tudo. Oravam, pregavam a palavra, prestavam assistência social aos necessitados, ensinavam, evangelizavam, batizavam e não sei se até se davam as suas pescadinhas de vez em quando. A maioria deles eram pescadores. Mas também como bons discípulos do mestre dos mestres, logo chegaram à sábia conclusão quando observaram que não dava para fazer tudo bem feito. No versículo 2 diz: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Há algo importante a ser realizado, e há algo que a eles cabe realizar primordialmente. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A primeira palavra dos discípulos que nos chama a atenção aqui é esta: nos consagraremos. No meio dos muitos afazeres que poderiam ter, a partir daquele momento, eles se consagrariam a determinado serviço. Adiante veremos que serviço, que ministério seria esse. Por enquanto fiquemos nesta palavra. Que significa ela? Consagrar. Sagrar tem a ver com sacro, com santo, e santo sabemos que significa basicamente separado. Separado para um uso específico, e no contexto das Escrituras, separado para o uso divino, separado por Deus para seu uso exclusivo. Estes homens seriam, a partir de agora, homens separados para serem usados por Deus no ministério, num serviço específico. Isso, no entanto, não quer dizer que eles, a partir de agora, não poderiam eventualmente fazer qualquer outra coisa. Indo à palavra no original, percebemos que o sentido que ela transmite é o de persistir, de perseverar. Ou seja, daqui em diante, eles se ocupariam, eles estariam engajados ativamente, eles devotar-se-iam a esse serviço específico. Não é que não possa ser feita outra coisa, mas o que acontece é que quando nos engajamos com esta intensidade num determinado serviço, não dá para fazer outro. Não é que não possamos fazê-lo. Em tese, sim, pode ser feito, mas na prática não vai ser feito. Por quê? Porque estamos engajados ativamente, devotados inteiramente àquele outro. Mas que serviço é este que os discípulos se consagrariam, se devotariam inteiramente? Apenas duas coisas, e as duas muito interrelacionadas: a oração e o ministério da palavra. A nós, irmãos, a nós que nos vedes aqui, cabe-nos orar e ministrar, servir a palavra. Orando, estaremos cumprindo o ministério de sacerdotes, levando-vos a Deus. Ministrando a palavra, estaremos sendo profetas, trazendo a vós a palavra de Deus. Este é o serviço, este é o ministério, e é a isto que os discípulos se consagraram a partir deste momento. É a isto também, irmãos, que nós nos consagraremos, pois para tanto Deus nos chamou. Deixe-me fazer, entretanto, aqui uma observação, especialmente para aqueles que a esta hora estão pensando em como estas palavras se aplicam às formandas, que no caso não atenderão ao ministério pastoral. Também tivemos dificuldade nesse particular quando escolhemos este lema. Mas observem que quanto às formandas em educação cristã, por exemplo,
e que irão atender esta área específica do trabalho na igreja, essencialmente como professoras, também a elas cabe este ministério, orar por seus alunos, apresentando-os a Deus, e a Ele levar-lhes a sua palavra, a palavra de Deus. E as formandas de música sacra, sua missão, é claro, se enquadrará mais naquela do sacerdote, levando a Deus sacrifícios de louvor. Estará dentro, então, exclusivamente do ministério da oração, mas não é menos importante por isso. Isso era muito cuidado, esse aspecto do louvor era muito cuidado no Antigo Testamento. Havia uma classe especial de levitas, os cantores, que a esse ministério se dedicavam integralmente. A esse ministério se consagravam, para usarmos a mesma palavra do nosso texto. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, pensemos agora, quais as implicações desta afirmação? Em primeiro lugar, se nos empenhamos neste ministério de oração e ministração da palavra, com a intensidade que a palavra aqui usada expressa, e que vemos realizar-se na vida dos apóstolos nos capítulos seguintes de Atos, ele exigirá todo o nosso tempo, nossas energias, enfim, a nossa vida. Foi assim com os apóstolos, foi assim com todos os grandes homens de Deus na história da igreja, e assim será conosco, se na verdade queremos cumprir cabalmente o nosso ministério, como Paulo exorta a Timóteo. Sentimos que a igreja precisa de oração a seu favor, não numa base genérica, mas numa base individual. Quantos pastores têm tempo para orar por cada uma de suas ovelhas individualmente? Quantos, como certo pastor, nosso professor, levantam 4 da manhã para interceder por cada uma de suas ovelhas, que agora temos sido nós, seus alunos? Quantos ministram a palavra? Quantos a estudam, a absorvem, a digerem, a preparam para ministrarem na medida certa e conforme as necessidades de cada ovelha? A igreja precisa, sim, ninguém duvida disso. Mas onde o tempo? Onde as energias? Onde as vidas consagradas? Irmãos, estamos cobrando coisas que daqui a meses, talvez até dias, nos estarão cobrando a nós. Mas não é pelo medo dessa cobrança, ou de temermos não dar conta do que agora cobramos, que deixaremos de falar destas coisas. Se falharmos, tereis todo o direito de cobrar o mesmo que agora cobramos. Mas que a necessidade existe, e que precisa ser satisfeita, precisa. Oxalá essa mudança ocorra conosco, e com os que nos próximos anos nos seguirão. Mas melhor seria que acontecesse também com os que já se encontram engajados na obra, mas que têm que atender a tantos negócios desta vida. Quão bom seria que, tal como os discípulos que se encontravam na obra, mas preocupados com outras coisas, encarregassem a outros desses serviços e proclamassem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esta declaração, no entanto, tem uma segunda implicação, e é esta: que a igreja que sois vós, proporcione aos que Deus chamar para esta exclusividade as condições necessárias para que não tenham que se preocupar com os negócios desta vida. Irmãos, eu não quero usar aqui de meias palavras. O assunto que estou falando é sustento, dinheiro. Não se assustem, meus irmãos. Não estou descendo a carnalidade. Estou tratando de um assunto altamente espiritual. O dinheiro não tem mal nenhum em si, como alguns querem que pensamos. Na verdade, eles nunca pensaram assim. Mas sim o amor a ele. Como diz Paulo a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. É porque muitos o amam, que não lhe dão o destino devido, mas o seguram para si. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta, versículo 17,
diz que devem ser merecedores de dobrados honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui a versão atualizada traduz muito bem, pois se trata aqui de honra que envolve dinheiro, é honra que inclui remuneração. Meus irmãos, eu falei-lhes da necessidade de homens consagrados, devotados, ativamente engajados na oração e no ministério da palavra, homens que deem tempo, gastem energias, deem suas vidas com exclusividade para o cumprimento cabal deste ministério a que Deus nos tem chamado, sem o que as necessidades de direção, proteção e alimento das ovelhas, que são a Igreja de Cristo, não serão supridas. Mas também lhes falo, tais homens não podem estar preocupados com os negócios desta vida, e disto sois vós que tereis que cuidar. Vejam o exemplo do povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. Deus havia destinado uma tribo inteira para o seu serviço, a tribo de Levi. Era desta tribo que vinham os sacerdotes que ministravam no templo. Pois bem, desde aí, Deus não quis que aqueles que o serviam, os consagrados ao serviço do templo, se preocupassem com os negócios desta vida. E por isso, não lhes deu herança na terra. Todas as tribos tiveram as suas terras, distribuídas conforme o seu tamanho, para que delas tirassem o seu sustento. Mas os levitas não. Apenas umas poucas cidades entre as várias tribos para a sua habitação. Eu diria apenas umas poucas casas pastorais. O seu sustento, o sustento desses levitas, deveria vir dos dízimos das restantes tribos e das ofertas e alguns sacrifícios apresentados no templo. Este sempre foi o ideal divino. Mas agora me perguntem, foi sempre assim? Não. Infelizmente não. Lede os profetas e logo vereis. Verifiquem aqueles períodos em que Israel esteve lá embaixo, corrompido, desviado de Deus, idólatra, e observai o que se passava com o ministério do templo. Os levitas adquirindo terrenos para si, para quebrarem o galho, porque ministério só não dá. E o povo de Israel se omitindo na entrega dos dízimos e das ofertas. Leiam lá depois em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 9. Mas estes levitas de que lhes falei ainda eram os melhorzinhos, porque haviam aqueles que davam um jeitinho no ministério e cobravam por fora. Os irmãos depois podem olhar Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Cada servicinho um tanto por sacrifício, um tanto por cura, um tanto por profecia. Será que vocês conhecem alguma coisa dessas parecida hoje? Irmãos, eu às vezes até me confundo. Será que estou falando do passado, de há 2000 anos atrás, ou do presente, do que está acontecendo hoje? Tal é a semelhança. Ó irmãos, clamemos ao Senhor, porque eu vejo aqui um perigoso círculo vicioso, do qual é muito difícil sair. Obreiros fazendo tendas, e isso implica em falta de tempo para alimentar a igreja. A igreja, por sua vez, definhando por falta de sustento, não provê o sustento para o obreiro. Menos sustento, mais dedicação às tendas. Mais dedicação às tendas, menos alimento para a igreja. Irmãos, aonde iremos parar? Meus irmãos, eu não sei como é possível que ainda hoje haja alguém que advoga o secularismo. Não sei como há quem diga que os tempos são outros e que pastor agora tem que ter um empregozinho. Será que não tem mais nada para fazer? O rebanho está bem alimentado, nutrido e ainda sobra tempo? Não é possível. Veio que aumentaram os pregadores de final de semana e diminuíram os pastores. Não é possível uma coisa dessa. E ainda apontam para Paulo que fez tenda. Será que nunca procuraram saber por quê? Sempre que um obreiro tem que partir para isso, é porque a igreja não vai bem. Vejam que Paulo escreve aos Coríntios. Por que ele teve que agir assim? Isso foi uma eventualidade em sua vida, até que ele doutrinou a igreja da maneira correta.
Creio que é isso o que está faltando fazer. Então, logo as coisas fiquem certas, a igreja doutrinada, deixem as tendas. Talvez você que tem pensado em Paulo como fazedor de tendas, fique tão surpreendido quanto eu fiquei quando fui alertado para o tempo que Paulo ficou fazendo tendas. Sabe quanto tempo? 3 meses. Homens consagrados e igrejas que o sustentem. Essa é a necessidade do povo de Deus, aqui e agora. Finalmente, irmãos, só mais uma implicação entre outras que poderíamos considerar. E esta se coloca em termos cronológicos em primeiro lugar. Se trata da educação teológica, do preparo para este ministério. Se precisamos de homens consagrados à oração e ministério da palavra, precisamos que o preparo desses homens seja o mais integral, o mais consagrado possível. É necessário que logo desde o início, como aconteceu com os discípulos, haja devoção completa, consagração à oração e ao ministério da palavra. É tempo de perguntarmos e avaliarmos: nossos seminários estão nos ensinando a orar e a ministrar, servir a palavra? Têm sido orientados para isso? Já falamos logo no início das peculiaridades do que eu chamei o Seminário de Jesus. Não quero dizer que os nossos seminários tenham que ser assim. Seria literalismo ridículo. Mas uma coisa me chamou a atenção, e espero que chame a vossa também. Seus alunos tiveram que deixar as redes, as coletadorias, enfim, seus afazeres profissionais, para ficarem 3 anos aprendendo de Jesus o tempo todo. Será que não precisamos mais dessa dedicação toda hoje em dia? Somos hoje uns superdotados? Mais uma vez as questões de consagração e sustento vêm à tona. Quanto a isso, considerem o que já vos disse até aqui. E para finalizar esta palavra, dir-vos-ei, irmãos, que, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A isso nos propomos em Cristo e na força que Deus supre. Para tanto precisamos de vocês, pois não seremos pastores, ministros, obreiros, fora do contexto da igreja. Com estas forças equilibradas, nós e vós, no propósito comum de servir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os resultados observados pela igreja, escritos aí no versículo 7, podem olhar vossas Bíblias, de Atos 6, se cumprirão entre nós. Crescia a palavra de Deus, multiplicava-se o número dos discípulos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E agora, não só mais em Jerusalém, mas aqui, nos confins da terra. Amém?